Graça e paz, meus irmãos. Hoje, mais uma vez, vamos nos reunir para poder orar e é sempre bom a gente ter uma palavra introdutória para poder nos nortear, para nos exortar, não é? Como nós tivemos com aquela palavra que o Otávio deu a respeito da oração que fazemos com acepção de pessoas, não é? Hoje eu quero falar com vocês a respeito do fundamento da intercessão. Isso porque muitas vezes nós podemos estar buscando a Deus em função de nós mesmos, em função de outras pessoas, e às vezes o fundamento ele não é o fundamento correto, não é? Eu não sei se você já teve uma experiência de você que tem filhos, né, de ele chegar para você e falar assim: pai, eu te amo tanto, pai, eu te amo tanto. Olha, sabia que eu te amo? Eu te amo mesmo, né? E você fala assim: bom, tá bom. Você tira a carteira do bolso e fala assim: quanto é que você precisa? O que você quer comprar, não é? A gente tem essa ideia de que muitas vezes o amor que as pessoas demonstram por nós é interesseiro. E muitas vezes é. Mas às vezes você pode ser surpreendido, né? A criança chegar e falar assim: não, eu não quero nada. Eu só quero ficar aqui com o senhor, eu só quero ficar usufruindo da sua amizade, do seu tempo, não é? Embora isso seja bastante raro. Quando Jesus ele está assim já nos últimos momentos da sua vida, ele fala algo assim bastante inusitado para os discípulos, não é? Ele diz para eles assim, no capítulo 15, o verso 15 também: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então você veja que a relação de Jesus, ela muda, não é, com os discípulos e fala assim: olha, a partir de agora vocês são os meus amigos. Vocês não são servos, vocês não fazem aquilo que eu mando, mas vocês agora conhecem o meu coração. Vocês sabem aquilo que eu vim fazer e tudo aquilo que o Pai anunciou, não é, ou quis anunciar, eu fiz isso com vocês. A relação de Jesus com os discípulos, então, estava já numa relação de amigos, não é? E é bastante interessante a gente trazer isso, então, para o fundamento da intercessão, porque dos 5 tipos de oração que nós temos a oração de adoração, nós temos a oração de gratidão, nós temos a oração de confissão, nós temos a oração de petição e nós temos a oração que é a intercessão, não é? Desses 5 tipos de oração, a gente poderia dividir isso em 2 grupos. A gente poderia dividir na oração que nós temos que ter para poder ter comunhão com Deus, não é? Adoração, gratidão e confissão são orações que se relacionam na comunhão com Deus. Então nós precisamos, não é, ter comunhão com Deus. E existe também a oração que é a oração que a gente pode chamar de oração que a gente faz por nossas necessidades e a necessidade dos outros, que é a petição e a intercessão, né? Quando geralmente fazemos por nós mesmos ou pela condição que os outros têm de precisar das nossas orações também, não é? Então, muitas vezes nós começamos as nossas orações já baseado na nossa necessidade, não é? Baseado naquilo que nós precisamos ou que os outros precisam. Quando nós fazemos assim, dá-se a impressão de que nós estamos usando Deus, sendo utilitários, não é? Usando Deus como sendo aquele que a gente pode dele extrair alguma coisa. E na verdade ninguém gosta de ser usado, não é? Em nenhum nível de relação. Nem como pai, nem como esposa, nem como na relação filial, nem na relação de amizades, na relação de vizinhos, não é? Em nenhuma relação nós não gostamos de nos sentir usados pelas pessoas, não é? Que se aproximam da gente com essa intenção de obter alguma coisa. Então é importante que a gente aprenda a ter uma relação com Deus antes mesmo de começarmos a pedir, ou que seja para nós, ou para quem quer que seja, de que a nossa relação com Deus ela se torne mesmo uma relação de amor, não é? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele dizia o seguinte, ele falava assim: olha, é o amor de Cristo que me constrange, não é a lei, não é a obrigação, não é o dever que me constrange. O que me constrange é o amor de Cristo, é a relação que nós temos, que é uma relação de amor. E sabe, esse é o fundamento também da intercessão, não é?
A gente pode muitas vezes estar aqui num culto de terça-feira, quando nós fazemos todas as coisas que fazemos por pura e simples obrigação. Não existe amor envolvido, não é? Não existe carinho ali, não existe sentimento, não é apenas a obrigação. E isso é muito, muito ruim, não é? Nós não podemos nos relacionar com Deus dessa forma. E tudo isso acaba sendo, na verdade, o engano do pecado, não é? Porque a gente acaba tendo em vista as obrigações que temos para fazer, mas não entendemos o fundamento pelo qual esse dever ele acontece. A Bíblia fala que quando nós amamos, os mandamentos de Deus eles não são pesados. Não é difícil você cumprir nada daquilo que nós temos como obrigação espiritual quando se ama. É por isso que a Bíblia fala, né? E o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, eu receio, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A gente precisa prestar muita atenção para a gente acabar não perdendo o fundamento básico da intercessão, que é a nossa relação amorosa com Deus, não é? Então, uma das coisas que a gente tem que aprender é isso. Olha, você veja, Abraão ele foi um grande intercessor, não é? Ele foi uma pessoa que intercedeu por aqueles que estavam na cidade de Sodoma e Gomorra. Vocês lembram, né, daquele tipo de negociação que ele fez com Deus? Se tiver lá 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade com 50 justos ali? Não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir. E a Bíblia diz que ele teve até alguns momentos ousados com Deus, não é? Será que não vai fazer justiça ao juiz de toda a terra? Então, essa intimidade que a gente tem com Deus acaba fazendo com que a gente, de fato, seja mais ousado, inclusive, não é? Sem ser mal interpretado por aquele a quem nós ousamos. Existe essa liberdade de você chegar e até, vamos dizer assim, barganhar com Deus na oração, como fez Abraão, não é? Talvez essa palavra não seria assim tão certa, mas entender quais são os limites de Deus naquilo que ele pretende fazer, não é? Então, há espaço para essas coisas, não é? Então, a gente tem que entender assim, que Abraão, então, acabou pegando esse status de ser amigo de Deus. E ele não era amigo de Deus porque intercedia, não é? Ele intercedia porque ele era amigo de Deus. Então, a grande lição que a gente tem que ter hoje é que a gente precisa ter um pouco mais de empatia pelas pessoas pelas quais nós oramos, não é? Nós temos algumas pessoas pelas quais nós estamos orando há muito tempo e o nosso coração tem que se carregar de amor. Eu não sei como é que você se sentiu quando aquele sobrinho da Janete acabou tendo um diagnóstico assim muito difícil de que ele não tem mais tratamento, somente o paliativo, não é? Aquilo foi muito dolorido para mim, aquilo foi muito sofrido, não é? E a gente precisa sentir essa dor, sabe? Porque às vezes a gente ora assim numa distância muito grande, na distância emocional. E o fundamento de tudo isso é o amor. Você veja que isso é tão verdadeiro, não é? Que existem pessoas que elas não frequentam muito o culto de intercessão, o culto de oração, não é? Mas quando tem alguém que elas amam e essa pessoa cai doente, num risco até mesmo de morte, não é? Elas comparecem, elas vêm orar, elas precisam estar presentes ali. E ficam durante um tempo, até que talvez esse ente querido, não é? Ele seja restaurado ou não, mas independente disso, ela fica ali. Só que a gente precisa ter isso por todos, não é? Não somente por aqueles a quem nós amamos, porque são próximos a nós, mas também pelo mundo sofrido. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor nos fez um reino sacerdotal, não é? Para quem é esse reino sacerdotal? É para que a gente possa interceder por esse mundo perdido. E a gente tem que fazer isso. A gente tem que aprender a amar esse mundo perdido como Deus ama, para poder nas nossas orações o Senhor salvar os seus eleitos, não é? Abençoar os seus eleitos, curar os seus eleitos. É isso que a gente precisa fazer. Então, de tudo que a gente está aprendendo aqui nessa noite, a gente tem que ter esse fundamento. Porque imagine, se eu então não fizer, não é?
esse exercício em amor, então é aquilo que a Bíblia fala, não é? Não adianta você ter fé para poder remover montanhas, dar o corpo para ser queimado, se não tiver amor. É como um sino que tine, não é? Vazio e oco por dentro. E a gente precisa ter esse conteúdo. Você veja que Deus, não é? Ele fala assim que o que ele está interessado não é nos nossos afazeres. O grande mandamento que, se você quiser cumprir, não é? É mesmo amar a Deus com mente, com vontade, com emoções. E ele diz, semelhantemente a esse também é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Depois Jesus, então, mais tarde, ele fala assim, eu quero que vocês se amem, não como a vocês mesmos, iguais, né? Como vocês se amam, mas como eu vos amei. E aí a coisa fica mais abrangente, não é? Muito mais grandiosa, e a gente precisa ter essa profundidade de amor. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos estar orando. E talvez você tenha que orar pedindo, Deus, me dá profundidade, me dá empatia, não é? Me dá, Senhor, poder sentir por essa pessoa pela qual estou orando, o amor suficiente para poder fazer com que essa oração de intercessão ela seja mesmo feita pelo fundamento que o Senhor mesmo estabeleceu. Amém, queridos? Vamos orar então, em nome de Jesus. Convido você a colocar o seu coração nisso, tá bem? Deus abençoe.